Olá a todos, aqui estamos nós novamente com mais um vídeo. Vocês que me conhecem sabem que eu sou professor, gosto de ensinar e não sou de ficar colocando no meu canal de vídeo coisas que não tenham algum conteúdo ou não tenham interesse, como por exemplo, se eu estou comendo pizza ou se eu vou ao banheiro, eu não coloco isso certamente. Que sempre procuro ensinar alguma coisa de novo para vocês, para todos que desejam aprender. E é isso que eu vou fazer agora. No vídeo anterior a esse, eu falei da propulsão iônica. E muitos me consultaram se eu não poderia falar alguma coisa num vídeo. E realmente, eu tenho um artigo que explica, mas eu vou falar um pouco mais, de uma forma bem didática, como eu faria numa aula de física. Todos aqueles que estudam eletrostática sabem que um corpo pode ser carregado de eletricidade, se nós agregarmos elétrons ou retirarmos elétrons desse corpo. Se retirarmos, fica positivo, se agregarmos, fica negativo. Pois bem, se o corpo for esférico, as cargas se distribuem igualmente pela sua superfície. Então nós temos uma densidade de cargas, ou um gradiente de força elétrica igual em toda a superfície do corpo. Mas se o corpo tiver uma ponta, as cargas tendem a se acumular nessa ponta e nela o gradiente, que representa o campo eletrostático, ele será mais intenso. Quer dizer, vai surgir uma força que tende a expulsar os elétrons. Portanto, se nós tivermos um corpo carregado de eletricidade e ele tiver uma ponta, uma agulha, por exemplo, as cargas elétricas vão escapar por ali. E na hora que elas escapam, elas vão ionizar o ar ambiente, por exemplo, ou qualquer outro tipo de gás que esteja presente, e entre esses íons que vão se formar, vai se manifestar uma força de repulsão. Ora, nós estudamos da física o princípio da ação e reação. Se você pega uma hélice e joga ar para trás, você tem uma propulsão para frente. Se num foguete você queima combustível e joga aquela mistura que resultou num gás aquecido para trás, surge uma força para frente. Portanto, se nós tivermos um corpo carregado com uma ponta, uma agulha, por exemplo, e nós tivermos um fornecimento, vamos dizer, de um gás continuamente para essa ponta, os íons que vão se formar se repelem com força para trás, porque na frente nós temos o corpo carregado, e aí surge uma força de propulsão. É assim que funcionam os motores iônicos. Veja que a gente precisa de duas coisas nesse caso. Nós precisamos de uma fonte de energia elétrica de alta tensão, para que tenha um potencial suficiente para expulsar os elétrons, e tenhamos gás, qualquer tipo de gás que possa ser ionizado, e no espaço é vácuo. Então, como fazer uma propulsão iônica no vácuo? Temos que levar um gás. Então, dois elementos fundamentais para que tenhamos um motor iônico: uma fonte de alta tensão e um reservatório com um gás. Dá-se preferência aos gases que têm maior massa atômica. Por quê? Maior massa propulsionada significa maior empuxo, a força de ação e reação. E uma curiosidade: a força de repulsão, ela se manifesta de tal maneira que a velocidade atingida pelas partículas ou pelos íons é extremamente alta, da ordem de 80.000 km por segundo, 1/3 da velocidade da luz praticamente. Isso significa que, teoricamente, um foguete iônico pode atingir velocidades fantásticas, mas há um impedimento: a propulsão é pequena. Então, o foguete demora para acelerar e atingir sua velocidade final. Os estudos mostram que esse tipo de propulsão seria muito interessante nas viagens interestelares, nas viagens muito longas, porque nós teríamos tempo suficiente para que o foguete acelere até a sua velocidade máxima. Aqui por baixo na Terra não funciona, propulsão muito pequena, propulsão que precisaria quantidades incríveis de gás. Mesmo no espaço aqui perto, também não teria muita validade a utilização desse motor. No entanto, já tem algumas utilidades pequenas interessantes. Por exemplo, o motor iônico pode ser usado para posicionar uma nave no espaço.
um satélite de comunicações, por exemplo, que saia ligeiramente da órbita ou que mude de posição, pode ter a sua órbita ou posição das antenas corrigidas através de pequenos motores iônicos. A NASA já tem esses motores e nos satélites de comunicação de alguns tipos eles já são usados. É um campo de pesquisa muito interessante. Vocês podem encontrar muita literatura no site da NASA e em outros, e até vídeos mostrando testes que são realizados com esses motores. E para aqueles que querem fazer um experimento prático, no site eu mostro a construção de um motorzinho iônico experimental de demonstração que certamente vai agradar a vocês. É só.